Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui comigo, Matheus Pessoa, terapeuta holístico. E nesse vídeo eu vim explicar para você rapidinho um resumão de como que funciona um atendimento com a captação psíquica, que é uma das ferramentas que eu tenho em mãos e que eu utilizo nos meus atendimentos e em processos terapêuticos com a pessoa, seja associada com outra terapia, como por exemplo a constelação dos orixás, ou ela por si só também já tem a sua função. Ela pode ser aplicada sim sozinha. Então, meu objetivo aqui para você é te dar uma base do entendimento que a gente tem quando a gente fala de captação psíquica, qual que é o foco específico e como que funciona um atendimento em si. Qual que é o objetivo de um atendimento utilizando essa ferramenta ou com essa ferramenta junto. Vamos do básico. Primeira coisa para a gente entender é entender o conceito de que somos seres multiconscienciais. É como se nós fôssemos uma personalidade, estamos aqui nesse plano terreno, já tivemos diversas encarnações, diversos outros eus que passaram por outras experiências, só que nós não somos só essa consciência. Nós somos parte de um eu muito maior, que tem consciências em diferentes planos, que viveu diferentes personalidades, diferentes experiências de vida aqui. Então, nós somos seres muitas vezes antagônicos para nós mesmos, partindo do pressuposto que algumas das nossas vivências aqui deixaram memórias que tiveram um ganho emocional muito forte e não necessariamente conseguiram transcender certos aprendizados ou se fixaram em, por exemplo, em vaidade, se fixaram numa tristeza profunda, não conseguiram superar uma situação, passaram por experiências traumáticas. E tudo isso me acompanha. Tudo isso compõe a grandeza que é o meu ser, além de outras coisas. Não vou entrar aqui tanto em detalhe em fragmentos de consciência que podem estar em outras esferas, por exemplo. A gente pode até comentar rapidamente que às vezes tem fragmentos que se dissociam e vão parar em regiões mais profundas do que a gente chama de umbral, do embaixo em si. Não vou entrar muito nesse mérito. Entendemos que somos seres multiconscienciais, certo? O processo de captação psíquica é justamente com o foco de acessar isso que a gente chama de fragmentos de consciência. Por que, que é importante acessar esses fragmentos de consciência? Porque, de certa forma, eles comunicam com a gente agora na nossa encarnação. E muitas vezes não de uma forma que está colaborando para a gente. Pelo contrário, muitos deles estão alimentando comportamentos que a gente começou, mas elas estão alimentando comportamentos que não estão sendo benéficos para a gente. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que não teve muita. Que viveu. Eu tenho uma memória de alguém que ficou a vida inteira, levou a vida de uma forma preguiçosa, nunca quis fazer grandes coisas, levou uma vida mediana, tranquila. Isso, a partir do momento em que Mateus, que estou à frente desse ser multiconsciencial nesse momento, me coloco em momentos, por exemplo, de preguiça, eu entro em ressonância com a preguiça dessa personalidade. Ou seja, é como se ela acordasse e ficasse, de certa forma, um tanto quanto independente de mim. E essa memória dela vai ficar alimentando essa minha preguiça. Então, aí que entra a captação psíquica, que é a capacidade de eu, por exemplo, terapeuta, através de uma sintonia mental, acessar essa consciência, um fragmento de consciência específico, e a partir disso eu consigo reelaborar a situação que ele viveu. Eu consigo acessar todo o contexto dele, consigo trabalhar as questões dele para justamente entender o que acordou ele. Foi no meu caso do exemplo, esses momentos de preguiça excessiva. Então, eu consigo encaminhá-lo para as fraternidades, equipes espirituais, para ela ser cuidada, para aliviar, para
ajudar a pessoa. Junto com isso, trabalhando também com procedimentos apométricos para reparar o campo espiritual, tanto do atendido quanto da personalidade, para que essa pessoa ela possa ter um alívio, de certa forma, um espaço para ter mais energia para realmente, por exemplo, começar a realmente botar energia nos seus projetos. Até aí, ok, tudo bem, mas qual que é o ponto terapêutico de tudo isso? Ao acessar o contexto, a gente entende o que movimento você, no caso atendido, precisa realizar para não alimentar essa parte. Esse é o grande pulo do gato da ideia de captação psíquica, principalmente de memórias dessas multipersonalidades que nós temos. E tem de vários outros tipos também, tá? Não vou entrar no mérito de todas elas. Mas é entender o contexto que despertou essas memórias ou no que elas ainda estão presas. E você propor uma mudança disso na sua realidade. E nesse contexto todo, expliquei o processo de captação, mas a captação é uma parte do atendimento. Como todo atendimento com foco terapêutico, a gente sempre trabalha muito na base da conversa e eu na base da escuta ativa. A gente vai ter aquele primeiro momento onde a gente vai alinhar as expectativas, entender o que você espera, o que eu vou te oferecer, para a gente não ter enganos. A gente vai entender a sua questão e, assim como na constelação dos orixás, a gente vai traçar um foco. Eu vou captar a partir de um foco. A gente vai direto num problema específico, porque o nosso psiquismo é gigante. Não dá para simplesmente ir atrás de algo sem saber o que você está indo atrás. É muito mais efetivo quando você tem um foco e você relaciona o que você encontrou com o que a pessoa precisa gerar de movimento na vida dela. Então, temos um momento de conversa, aí, alinhado esse foco, eu realizo todo esse procedimento de captação e depois é um momento de esclarecer. Eu vou te deixar com todos os detalhes do que eu vi, do que eu captei, do que eu fiz e te passar de forma sistematizada o que aquele campo tá de ressonância com você. É uma faixa de tristeza? É uma faixa de preguiça? Aqui, quando a gente pode falar de ressonância, a gente pode falar desses sentimentos, entendeu? A tristeza dela ressoa com uma tristeza que você está mantendo, de certa forma, sabe? Então, a gente vê o que está ressoando com você, esse campo. E, posteriormente, também temos um segundo atendimento, numa semana seguinte, que é um alinhamento também. Eu trabalho sempre com esse atendimento mais retorno, no qual a gente sempre tem um momento só de alinhamento, para a gente direcionar o nosso processo terapêutico para um caminho de construção de novos padrões. A única diferença é que quando eu uso a constelação dos orixás, a base é o que saiu nos protocolos, e se eu uso só a captação psíquica, a base é o padrão da personalidade ou, enfim, do que foi captado. E além disso, em paralelo, através da captação psíquica que eu trabalho em desdobramento consciente, eu transloco minha consciência ou para perto de você, seja você estando presencial ou à distância. Ambos os atendimentos podem ser realizados tanto de forma presencial ou à distância, sem problema nenhum, através principalmente da capacidade de desdobramento. E além dos desdobramento, já vou realizando outros procedimentos de limpeza em você, se precisar, por exemplo, alguma coisa na sua casa, enfim, tentando oferecer um trabalho completo, um trabalho integral, olhando para todos os pontos que é o nosso olhar holístico. E, novamente, como também tem na constelação dos orixás, isso é parte minha, do meu trabalho, a gente trabalha com um processo terapêutico. Meu convite para você sempre é e sempre será caminhar comigo ao longo de vários meses, até anos, para a gente trabalhar com a profundidade que precisa de certas questões e para consolidar uma mudança firme na sua vida. Por hoje é isso. Um beijo e axé.